Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna! Eu sei que você está assistindo isso aí agora no dia 2 de março, mas não tem problema, mesmo assim eu vou falar aí sobre os principais acontecimentos do mês de fevereiro, acontecimentos esses que têm uma grandiosa importância, principalmente você aí ó, concurseiro, você concurseira, você também aluno vestibulando que tá aí ó, se preparando e você que quer simplesmente se lembrar de tudo que aconteceu de muito importante em fevereiro. Claro, tem alguns assuntos que chamam muito atenção, como aqueles relacionados a desastres naturais, como os terremotos na Turquia e na Síria, mais recentemente no Brasil, aí a situação relacionada aos deslizamentos de terra, o excesso de chuva que vai acontecer no litoral norte de São Paulo, mas nós vamos começar o mês de fevereiro lembrando daquele incidente que chamou muito atenção e as pessoas pensaram, e agora? Estão chegando aí os extraterrestres? Será que é a vez deles? Você lembra que lá no comecinho de fevereiro, dia 4, no espaço aéreo dos Estados Unidos, alguns balões começaram a aparecer aí no céu da Carolina do Sul, depois Montana, e aí no Canadá, e aí na Colômbia. E aí o governo norte-americano ficou pensando, quem será? De quem será? O que será que é isso? E mandou seus caças F-16 para baterem. E aí o governo chinês, é claro, foi lá e olha, esse balão é nosso, tá? Um balão meteorológico. A gente sabe que não é de hoje que os países, os Estados Unidos também mantêm aí a espionagem acontecendo constantemente. E esse balão pode muito ser aí um balão de espionagem. Tá? Falando nos Estados Unidos, e é claro, uma relação importante que tem com o Brasil, é que no mês de fevereiro o atual presidente brasileiro, Lula, foi aos Estados Unidos visitar o então presidente Joe Biden. Nessa visita memorável, lembraram ali de toda a agitação que teve logo após os seus respectivos processos de eleição, Joe Biden com o incidente no Capitólio e o Lula, um incidente em relação aos prédios dos três poderes, mas não foi só isso que eles lembraram, eles acabaram então saudando, recebendo a cúpula da democracia, ou a cúpula pela democracia, um movimento que acontece aí desde 2021, capitaneado pelos Estados Unidos, mas outros países democráticos, que vai acontecer agora no mês de março, tá? Também reforçaram aí a sua aliança no combate ao extremismo, na defesa dos direitos humanos, principalmente em relação à cooperação e coordenação, em relação a tudo que está relacionado à inclusão social e principalmente o que chama muito a atenção dessa visita, entre outras situações, é a criação do Plano de Ação Conjunto entre Brasil e Estados Unidos para a eliminação de vez da discriminação racial e étnica. Tudo bem, é claro, né? Tem muito mais coisa aí nessa visita, tem aí principalmente a criação de a possível criação de um fundo para a ajuda ambiental aí vindo dos Estados Unidos para o Brasil, coisa que a gente espera muito acontecer. Outra coisa envolvendo aí o Brasil é que o Brasil retornou à CELAC, aquela conferência dos estados latino-americanos e caribenhos, a qual o Brasil não fazia parte, porque o então presidente Jair Bolsonaro entendia que o Brasil não tinha que fazer parte pelo fato de que nessa cúpula aí dos estados latino-americanos e caribenhos, alguns países ali, como por exemplo Venezuela, Nicarágua e Cuba, não são assim tão democráticos. E agora o Brasil volta. Infelizmente, esse mês de fevereiro vai ser historicamente lembrado pelo terrível terremoto, ou melhor, terríveis terremotos que acabaram pegando aí a população da Turquia e da Síria de surpresa. A gente sabe que esses terremotos aí que acabaram envolvendo, terremotos na Turquia acontecem constantemente, só que esses grandiosos não aconteciam desde 1939 e que por conta disso, infelizmente, o número de mortos passa de 50 mil e o estrago que infelizmente ficou aí, mesmo contando com a ajuda humanitária de muitos países, muitas nações, mas infelizmente é uma situação que vai ser
muito lembrado. Da mesma maneira, é claro que... Lembra que eu acabei de falar que o Lula foi visitar o Joe Biden nos Estados Unidos? Pois é, em meio a isso tudo, o Brasil estava aí para receber a visita de navios de guerra do Irã. Só que o Irã e os Estados Unidos não são muito chegados, são inimigos. O que o presidente Lula fez? Falou, viu, calma lá, dá um tempinho aí, o Irã, dá um tempinho, eu vou trocar uma ideia com o brother aqui e já vem. Claro que ele não ia fazer isso, não ia autorizar isso lá de solo americano. Quando o Lula voltou a falar com o Irã, e aí esses navios de guerra aportaram aí no território brasileiro. Um porta-helicópteros e uma fragata iraniana que então aportaram aí com o objetivo, é claro, de realizar acordos militares e econômicos. Uma pressão gigantesca dos Estados Unidos recaiu em cima dessa situação. Mesmo assim, o Brasil deixou esses navios chegarem aqui. E por falar ainda no Brasil, olha só, você pensa que o Brasil ele está simplesmente desconectado do mundo? É você que pensa, tem muita coisa aí acontecendo, tá? Em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia, que celebrou agora, né? Celebrar não, mas lembrou, um ano de duração da guerra, a Alemanha e os Estados Unidos mandaram tanques para fortalecer a retomada de territórios na Ucrânia. Só que esses tanques precisam de uma munição, e essa munição o Brasil que tem. O que o governo brasileiro fez? Manteve posicionamento desde que começou a guerra, ou seja, nós não vamos mandar nada dessa munição. E o governo da Alemanha decretou então o que? Barrou a venda de blindados brasileiros, o famoso blindado Guarani, para as Filipinas. Por quê? Porque esse blindado brasileiro, só para te lembrar, ele tem tecnologia alemã, mesmo que seja fabricado no Brasil pela Iveco, mas tem tecnologia alemã, e nesse acordo de fabricação, de compartilhamento de tecnologia, a Alemanha achou não era interessante o Brasil vender esses tanques para as Filipinas, porque as Filipinas trata-se de um país que vive num mar de corrupção, um processo eleitoral altamente duvidoso, fraudulento, que faz com que, então, a Alemanha entendesse que não era. Quem sabe pode ser que foi por conta de uma espécie de retaliação em relação ao fato do Brasil não ter cooperado, tá? Além disso, eu quero lembrar a você de algo muito importante que aconteceu aí também nesse mês de fevereiro, que foi uma denúncia feita pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, sobre a venda de uma fazenda em plena região amazônica para portugueses e espanhóis. A empresa portuguesa, a empresa portuguesa chamada de... eu vou pedir pro editor colocar o nome da empresa aqui. Põe o nome da empresa aqui, editor. Isso, o nome da empresa aqui, tá? A empresa portuguesa e espanhola veio aqui para comprar uma fazenda. O negócio é que eles já tinham negócios aí com o empresário Moacir Crocetta, que é dono da Batisfor, que era o dono da fazenda Novo Macapá, aí na Amazônia. E aí o INCRA foi lá e falou, olha, não dá, não pode, porque dessa maneira eles vão ferir uma legislação lá dos anos 70 em relação à comercialização de terras no Brasil para estrangeiros, principalmente uma área rica em mogno e cedro, madeiras de lei, tá? E aí pode ser então que o governo brasileiro não deixe essa negociata acontecer. Em meio a isso tudo, tivemos também no mês de fevereiro descarrilamento de trens nos Estados Unidos, causando aí, é claro, quase que desastres ambientais. Isso tudo está sendo ainda estudado, e quem sabe agora em março a gente tem um posicionamento em relação a isso. Outra coisa, o governo dos Estados Unidos dizendo que quem sabe a pandemia, o governo dos Estados Unidos, mais diretamente o Departamento de Energia dos Estados Unidos, declarando que, quem sabe, a pandemia de Covid-19 tem acontecido por conta de um vazamento do vírus. Além disso, gripe aviária fazendo aí, é claro, as suas vítimas, uma vítima lá no Camboja, e agora em fevereiro, bem pertinho aqui na Argentina. No Brasil, o mal da vaca louca no Pará. Além disso, é claro, toda a situação desse exagero de chuva no litoral aí norte de São Paulo, causando aí a morte de mais de 50 pessoas, 50 vítimas, o que não é, claro, nada satisfatório e faz a gente ficar em alerta em relação a essa situação.
tá? Tivemos mais algumas outras situações. Opa, o vírus de Marburg, vírus mais uma vez de morcego aí. O ChatGPT, essa tecnologia que está transformando, está reformulando tudo aí e mais um pouco em relação à inteligência artificial. E é claro, o fevereiro roxo e laranja, roxo, para acender aquele alerta em relação a doenças como o lúpus, o Alzheimer e a fibromialgia, e o laranja em relação à leucemia. Eu quero, é claro, que você deixe aqui no comentário, o que você quer que eu fale sobre atualidade. Se você gostou desse vídeo, se não gostou, por favor, dê o like, capricha aí para fortalecer e compartilhe o vídeo, certo? Meu aluno e minha aluna, tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Beijo grande, até mais.